Me convenceu até a estar aqui hoje. E o tema da mensagem é Espírito Santo, o líder que eu preciso. O pastor André, no domingo passado, ele apresentou o Espírito Santo para nós. Se você não conhecia o Espírito Santo, você passou a conhecer e entender a pessoa maravilhosa que ele é. Passou a entender o caráter maravilhoso que ele tem. O pastor André apresentou-lhe de uma maneira maravilhosa, e eu gostaria de falar hoje sobre um desejo que ele tem, de que é nos liderar. Eu gostaria que você abrisse na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, ou acompanhar comigo aí atrás. Diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente. Não importa o estágio onde você esteja de conhecimento do Espírito Santo, se é no 0, se é no 100, eu acredito que passa de 100, porque a gente nunca para de conhecer, mas Ele quer nos liderar nesse conhecimento, Ele quer nos levar a esse conhecimento de coisas gratuitas, são totalmente gratuitas, para aqueles que buscam nele, aqueles que buscam no Senhor. Nas minhas férias agora do meio do ano, eu subi com meus filhos e minha esposa lá no Morro da Cruz. Passei muito divertido. Se você não foi, vá, que é muito legal. E você sabe que se você for ao Morro da Cruz e no dia anterior o tempo não estava muito bom, choveu, você pode pegar o sol que for no dia da subida, que o caminho vai estar cheio de lama. Pode ser o sol de rachar, mas o caminho vai estar com lama. E os meus filhos, preocupados em não cair, falam assim: papai, eu piso aonde aqui? O Azaf tem 9 e a Letícia fez 8 agora em agosto. Papai, é por aqui e tal. E eu ia indicando: não, vem por aqui, vamos por aqui. Esse canto aqui é melhor. A Letícia segurava na minha mão: papai, me ajuda, me ajuda aqui, pai. Eu ia subindo com ela nos obstáculos mais perigosos. O Azaf também pedia a minha mão para subir. Gente, foi algo maravilhoso. Até chegar ao topo, que você tem a recompensa, o caminho é um caminho que te dá alguns desafios, porque cair ninguém quer, né? Ninguém quer cair, ninguém quer tropeçar, ninguém quer escorregar, ninguém quer cair. E é muito interessante como o Espírito Santo de Deus, ele faz isso com a gente. O Espírito Santo, ele nos conduz de uma maneira que ele não vai permitir que a gente caia. Ele não vai permitir que você tropece. Ele não vai permitir com que você se machuque. Esse é o Espírito Santo, esse é o caráter dele. Ele te ama. Ele te ama. Mas para você poder viver isso, você tem que experimentar isso. Estou contando uma história para vocês que eu vivi com a minha família. Mas você pode viver a sua própria história com a sua família. Eu estou contando uma história, sabe, que você também pode viver. Os meus filhos viveram essa história comigo. E é assim que o Espírito Santo de Deus também quer. É igual quando a gente assiste uma partida de futebol. Ano passado, o Flusão, meu time, foi campeão da Libertadores, em cima do Boca, 2-1. Cara, vibrei muito, estava lá, é Flusão. Sabe aquele sentimento de alegria que você tem? Mas quando você para pensar, não foi eu que ganhei o título, eu não estava lá no campo. Eu não estava lá, quem ganhou o título foram os jogadores estavam vivendo aquela situação real ali. Eu estava em casa assistindo a televisão, quando o Boca pressionava, dava vontade de desligar a televisão, eu falei: meu Deus do céu, não aguento ver esse negócio aí não. Mas os jogadores não, eles estavam lá aguentando a pressão do jogo. Eles estavam vivendo aquele momento todo, eles não desistiram, eles estavam juntos ali e vivendo aquela situação. O que eu quero dizer com isso é que é muito bom a gente ver o que o Espírito Santo faz na vida dos nossos irmãos, o que o Espírito Santo fez na vida da igreja. Lá no dia de Pentecostes, como a Dani ministrou aqui, é muito bom. Mas o Espírito Santo, ele quer que nós vivamos histórias maravilhosas com ele também. O Espírito Santo quer que nós vivamos histórias autênticas e verdadeiras com ele também.
A gente pode orar, Espírito, desce como em Pentecostes. Desce como em Pentecostes. Mas Ele é tão criativo que Ele pode fazer algo novo na tua vida, tão ou mais extraordinário do que foi em Pentecostes. Quem somos nós para colocarmos Ele numa caixinha e dizer, olha, você só pode atuar desse jeito, Espírito Santo. Se não for assim, não atue comigo. Mas Ele quer que a gente viva isso intensamente na presença dEle. Intensamente com Ele. Mas para isso a gente precisa ter algumas escolhas. Algumas escolhas muito importantes. Gálatas 5, versículo 16 a 18 diz assim: digo-vos isto, andeis no Espírito e não satisfazeis os apetites da carne, porque os anseios da carne se opõem ao Espírito, e o do Espírito contra a carne, pois se opõem mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Primeira escolha que nós temos é lutar ou ceder. Lutar ou ceder. Quem aqui já assistiu uma luta, você pode ter certeza que a maioria dos combates você vai sempre ver alguém machucado, né? Eu, quando era moleque, não gostava muito de ver a luta do Mike Tyson porque acabava rápido. Se eu piscasse o olho e olhasse, o outro cara já estava nocauteado lá. Mas numa luta é muito difícil que alguém não saia machucado. E esse tipo de luta aqui, da carne contra o espírito, é um tipo de luta também que machuca. E todas as vezes que nós damos voz à nossa carne, toda vez que nós permitimos que a nossa carne tome o lugar que o Espírito quer na nossa vida, todas as vezes nós sairemos machucados e muito machucados. Muito machucados. Porque a nossa carne ela não tem os mesmos propósitos do Espírito. Paulo fala que milita um contra o outro, são interesses opostos. Enquanto o Espírito quer te edificar, a carne ela quer te derrubar. A carne ela quer te derrubar. E quantas vezes nós caímos? Quantas vezes nos machucamos? E nos machucamos muito feio. Mas tem uma notícia muito boa, que o Deus que nos sara, Ele está ali esperando que nós venhamos a escolher ceder. Ceder ao quê? Ceder ao agir dEle, ceder ao atuar dEle nas nossas vidas. Porque Ele quer mover nas nossas vidas. Ele quer nos limpar, Ele quer nos tratar, Ele quer falar conosco, Ele quer nos guiar. Mas a carne está tentando lutar. Mas se nós cedermos a Ele, eu te falo com toda certeza, Ele não vai permitir com que você caia. Ele não vai permitir com que você se machuque. Minha filha era a que mais tinha medo lá na subida do Morro da Cruz. E ela segurava a minha mão firme. Vocês acham que eu, como pai, gostaria que ela caísse e se machucasse? Quando ela tropeçava, a primeira coisa que eu fazia, olha aqui, ó, erguia a mão dela para ela ficar de pé. Falava, filha, presta atenção, pisa aqui nessa pedra. O Espírito Santo jamais vai querer que você se machuque. Ele pode te moer, Ele pode te moldar, sabe, te amassar como barro, mas jamais Ele vai te ferir. O que Ele vai fazer de você é tirar as pedras que estão aí no meio, que vão te impedir de ser um vaso perfeito. Isso sim Ele vai fazer. O que Ele vai fazer é que o fogo venha tirar todas as impurezas de você. O fogo vai tirar todas as impurezas para você chegar num grau de pureza para honrar e glorificar o nome de Cristo. Porque o Espírito Santo glorifica o nome de Cristo. É por isso que Ele nos molda para glorificarmos o nome de Cristo. Isso sim Ele faz. Mas te machucar, Ele nunca vai te machucar. Nunca. Nunca. Uma outra atitude, uma outra escolha que a gente precisa tomar é o meu caminho ou o caminho dele.
Existe um versículo que eu guardo desde a minha adolescência. Está em Provérbios 14, 12, diz assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. João 16, 13 diz assim: no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Todo caminho de morte, ele é encoberto por uma mentira. Sabe? Nenhuma pessoa entra num caminho de morte achando que ele é um caminho de morte. Senão, não iria. O ser humano, ele entra num caminho e ele vai acreditando que aquilo ali é certo, aos olhos dele. Mas se nós confiarmos na nossa própria liderança, como nós teremos a segurança que aquele caminho é um caminho certo? Ao contrário do Espírito Santo, o caminho dele é um caminho de verdade. É o que diz esse texto de João, porque o Espírito Santo, ele não trata com a mentira. O Espírito Santo, ele trata com a verdade, e ele nunca vai enganar a sua igreja, ele nunca vai enganar os seus filhos, ele vai te mostrar a verdade. A verdade muitas vezes vai ser dura, mas ele não vai deixar de mostrar a verdade para você. E um caminho de verdade é um caminho de vida, de abundância, de paz, de contentamento, e é tudo isso que ele tem para nós. É tudo isso que ele tem para nós. Lembra que a gente leu lá atrás? As coisas gratuitas que ele quer mostrar para a gente? É tudo isso. Gente, é muito maravilhoso. Mas nós devemos permitir que ele nos guie, e ele vai nos guiar na verdade. Outra atitude que nós devemos ter, outra escolha, é escolher entre o que eu vejo e o que ele vê. Olha só o que diz Isaías 55, versículo 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Uau, igreja! Uau! Como isso é maravilhoso! Como isso é maravilhoso! Você já chegou a assistir algum vídeo aí da guerra da Rússia e da Ucrânia? Foi uma guerra onde se popularizou muito a utilização dos drones, né? E era crueldade, era covardia. Você vê a luta de um soldado ou de alguns soldados contra um drone. Era covardia pura. Não tem como um soldado vencer de um drone. Um soldado com a visão limitada aqui não sabia nem para onde fugir. Mas o drone não, o drone está lá em cima, está vendo tudo lá de cima. Não tem como. Aquele soldado ali, ele possivelmente vai sair derrotado. Possivelmente, naquela batalha, naquela luta ali, aquele soldado vai perder. Porque a visão do drone é muito maior, muito melhor do que a dele. É como se nós enxergássemos uma formiga. A formiga é um animal muito ágil. Para o seu tamanho, a formiga tem uma agilidade fenomenal. E o Usain Bolt, na sua melhor forma, não venceria de uma formiga. Em condições iguais, é claro. Mas uma formiga, se comparado a nós, sabe? Nós temos uma visão de cima. Nós estamos ali. O que é um passo para nós, debaixo de toda a velocidade que uma formiga pode ter? E por que muitas vezes a gente acha que a nossa visão e aquilo que a gente vê pode ser melhor do que aquilo que Deus vê para a gente? Sabe? E eu, quando eu falo em relação àquilo que Deus vê para a gente, eu não falo apenas das circunstâncias externas, mas eu também falo das circunstâncias internas. Sabe? Porque quando Deus ele fala algo contigo e você bota uma limitação, você fala assim: Deus, Pai, não dá para mim porque eu não consigo. É porque você não está olhando aquilo que Ele está enxergando. Você não está vendo aquilo que Ele está vendo. Você não consegue ter a visão sobre você mesmo que o próprio Deus tem sobre você.
Não duvide de que Ele te olha, que Ele te conhece e que Ele te enxerga muito além daquilo que você vê sobre você mesmo. Então pare de ficar dando ideia para Ele, fale assim: Senhor, desse jeito não dá. E passe a dizer: Senhor, se essa é a Tua vontade, eu quero. Pare de dizer: Espírito Santo, dessa forma não tem jeito. Passe a dizer: Espírito Santo, se você me liderar, eu creio. Se você me liderar, eu vou. Mude o teu discurso e passe a confiar nele. Deseje os caminhos mais altos e a visão que Ele tem sobre você do que a sua própria visão. E eu tenho certeza que Ele vai te surpreender. Tenho certeza. Eu não duvido. Não duvido desse Deus maravilhoso. Não duvido do Espírito Santo que tem me trazido e nos trazido até aqui. E se você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem, eu tenho certeza que você tem muito mais motivos para glorificar do que para murmurar. Muito mais motivos. Uma outra escolha que a gente precisa ter é: embriagado com o mundo ou embriagado com o Espírito. Efésios 5:18 diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual